Olá pessoal, foi pedido que eu criasse aulas sobre progressões aritmética e geométrica. Então, iniciando pela progressão aritmética, eu estarei resolvendo essa questão e através dela tirando algumas dúvidas que podem surgir. E esta primeira questão diz o seguinte: calcule a razão da progressão aritmética, cujo termo geral é definido por AN, que é igual a 2n menos 3, e o n deve pertencer ao conjunto dos números naturais diferente de zero. Esse asterisco aqui indica a ausência do zero. Então o n pode ser qualquer número natural, desde que não seja o zero, ok? Então eu vou começar resolvendo a questão e depois falar sobre essa regrinha que eu já deixei aqui do lado. Se o n é um número natural diferente de zero, o n pode ser 1. Então no lugar da letra n eu posso colocar o número 1. E assim ficamos com 2 vezes o número 1 menos 3. 2 vezes o 1 dá 2. 2 menos 3 dá menos 1. Este é o primeiro termo. Agora o segundo termo. Onde tem n eu substituo pelo número 2. Então ficamos com 2 vezes o 2 menos o 3. 2 vezes o 2 dá 4. 4 menos 3 é igual a 1. Eu poderia até parar por aqui, mas eu quero encontrar também o terceiro termo. Então, no lugar do n, agora eu coloco o número 3. 2 vezes o 3 menos 3. 2 vezes o 3 dá 6. 6 menos 3 é igual a 3. Montando nossa progressão, ficaria da seguinte maneira: primeiro termo, menos 1. Segundo termo, 1. Terceiro termo, 3. E se eu quisesse, eu poderia dar continuidade. Eu escolhi 3 termos até pelo seguinte: eu sei que a razão de uma progressão aritmética é sempre o termo posterior menos o anterior. Então, se eu quisesse usar esses dois primeiros termos, a razão, que é dado pela letra R, é igual a 1, que é o segundo termo, o posterior, menos o anterior, menos 1. E aqui eu tenho de fazer regra de sinal, e assim ficamos com 1, menos com menos dá mais, e o número 1 eu copio. 1 mais 1 é igual a 2. Então já sabemos que a razão é 2. Agora pegando o terceiro e o segundo termo. R é igual a 3 menos 1 posterior menos o anterior. Então a nossa razão é igual a 3 menos 1, e é 2, o mesmo valor que deu aqui em cima. E a partir daqui vai uma dica: tente evitar regra de sinal, pois em uma prova ou concurso, muitas vezes ficamos nervosos e acabamos errando nas regras de sinais. Por isso eu quis pegar esses números que são os dois positivos, e fica bem mais simples de fazer a conta. Dessa forma já respondemos o que a questão pediu. Íamos encontrar a razão dessa progressão, e a razão dela é 2. E podemos notar também que essa razão é positiva. E como eu coloquei aqui, quando a razão é positiva, a PA é crescente. Se por acaso a razão fosse um número inferior a zero, ou seja, negativo, ela seria decrescente. Se a razão for igual a zero, a PA é constante. Mas isso estarei retomando durante as explicações de outras questões. Eu espero que tenham entendido a explicação. Um ótimo estudo a todos e até a próxima aula.